Vocês pediram, então hoje eu tô aqui para te falar de um fundo imobiliário que você pode comprar hoje para ter na sua carteira no ano de 2025. Então fica até o final desse vídeo, que além desse fundo imobiliário, tem mais um presente para você no final. Se você chegou nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal do Clube FI, peço para que se inscreva para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta aqui semanalmente. Agora, se você já nos acompanha, peço que já deixe o like aqui nesse vídeo para a gente saber que esse conteúdo tá do agrado de vocês e, além disso, ajudar o conteúdo do Clube FI a chegar a cada vez mais pessoas. Bom, se você assistiu o vídeo anterior, sabe que eu falei de 3 segmentos principais que podem se beneficiar do atual cenário econômico para o ano de 2025. E tem um fundo imobiliário aqui que ele exemplifica muito bem o cenário que eu apresentei. E eu vou te mostrar esse fundo, claro, abrindo aqui o relatório de Black Friday dos fundos imobiliários elaborados pelo Research do Clube FI, então por mim e pelo Danilo Barbosa, nosso analista CNPI e Head e sócio de Research do Clube FI, e vou te mostrar qual é esse fundo imobiliário. Então eu vou abrir aqui o relatório para a gente falar sobre ele juntos. Mas antes de mais nada, vou recapitular um pouquinho do segmento. Então esse é um fundo de recebíveis imobiliários. Por que eu escolhi um fundo de recebíveis para mostrar aqui nesse vídeo? A gente está no momento de elevação dos juros, então a gente tem mais uma reunião do Copom no mês de dezembro, que deve elevar a Selic e ela deve terminar o ano de 2024 a 11,75% aproximadamente. Então, os juros em elevação. Os juros estão sendo elevados cada vez mais para controle da inflação, que atualmente acumula nos últimos 12 meses uma alta de 4,76% no IPCA. Essa alta está acima da meta de inflação, que é de 3% para o ano de 2024. Então, uma inflação ainda pressionada. Então, com a alta dos juros e a inflação também ainda em alta, um segmento que se beneficia são os fundos de recebíveis, uma vez que eles investem em renda fixa e os ativos de renda fixa nos quais eles investem, que são os certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs, eles são indexados ao IPCA ou ao CDI, então a juros ou a inflação. Agora, se a gente ainda está com juros em alta, mas a inflação também está em alta, qual desses indexadores eu posso escolher para eu ter uma melhor rentabilidade? Bom, o ideal seria ter um pouco de cada um. E é possível fazer isso sim, em apenas um único fundo imobiliário, que tenha uma carteira diversificada entre indexadores. Dessa forma, a carteira do fundo ela vai ter uma melhor estabilidade de rendimentos. Por quê? Os juros são elevados para controlar a inflação, como eu falei. Isso ainda não aconteceu, então a nossa inflação ainda está numa trajetória de alta, mas eventualmente a inflação deve começar a arrefecer, ou seja, começar a cair. Isso é natural, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer exatamente, afinal a economia tem um tempo para reagir e esse tempo não é muito certo, não é uma coisa exata. Então, quando isso acontecer, os fundos que são indexados apenas ao IPCA, eles devem começar a pagar rendimentos menores. Isso é natural. E quando a inflação começar a responder e começar a cair até um patamar que o Banco Central avalie que é adequado, vai começar a cortar os juros mais uma vez, e com isso, os fundos indexados ao CDI vão começar a pagar rendimentos menores. Então, ao invés da gente tentar adivinhar o momento em que a inflação vai começar a cair ou que os juros vão começar a ser cortados e vender os fundos de indexados ao IPCA, comprar fundos indexados ao CDI, fazendo essa troca, esse movimento no mercado, tentando adivinhar os próximos passos da economia, o mais fácil é a gente ter um único fundo que tenha essa diversificação, para que dessa forma esse fundo consiga absorver esses movimentos com maior tranquilidade, sem ter grandes oscilações no seu nível de receita e, consequentemente, sem ter grandes variações no pagamento de rendimentos. E um exemplo de fundo que faz isso é o fundo WHGR11, o WHG Real Estate, fundo de recebíveis da gestora WHG. Vamos lá para o relatório que eu vou te falar um pouco mais sobre esse fundo. Esse aqui é o nosso relatório de Black Friday nos fundos imobiliários, oportunidades no mercado de baixo. E aqui a gente tem um pouco mais das informações que você tem acesso nesse relatório. Além de uma introdução com alguns dados de mercado, a gente tem uma recomendação de fundo imobiliário para cada um desses segmentos listados aqui. Então temos um conteúdo bem rico aí nesse relatório como um todo. Mas pulando para o que interessa, chegamos aqui nos fundos de recebíveis imobiliários e a recomendação aqui do Research do Clube FI é justamente do fundo WHGR11. Esse fundo tem uma carteira composta por CRIs, majoritariamente, claro, os recebíveis imobiliários, mas ele tem também uma diversificação com fundos imobiliários e com, aqui está listado como imóveis, e esses imóveis são permutas imobiliárias. Então, ele tem essa maior parte aqui da carteira indexada aos CRIs, mas tem também essa parcela de fundos imobiliários, que são fundos imobiliários também de recebíveis, mas que investem em CRIs mais de perfil high yield, ou seja, de maior risco e, consequentemente, de maior retorno. Por que o fundo faz isso? A carteira de CRIs do WHGR não é uma carteira high yield, ela está mais para um middle grade ou high grade. Então, são ativos que têm uma maior qualidade de crédito, mas que têm uma boa remuneração, mas atrelada a uma melhor garantia. Então, são ativos de menor risco atrelado. Mas para o fundo também poder ter uma melhor rentabilidade, eles investem em fundos imobiliários de recebíveis com perfil mais high yield,
que entregam um dividendo um pouco maior, mas que através desse investimento via fundo imobiliário e não diretamente no CRIs High Yield, eles diversificam mais o risco e o impacto de, por exemplo, um default em um CRI de High Yield de um dos FIIs na carteira do WHGR é muito menor do que se eles tivessem diretamente o CRI na carteira do fundo. Então, dessa forma, eles vão diversificando e mitigando os riscos com essa maior diversificação. Então, vamos pensar assim. O WHGR11 tem ali 1% do seu capital alocado em um fundo imobiliário de recebíveis de perfil high yield. Digamos aqui que esse fundo tenha um percentual ali de 1% dele num CRI de high yield. E esse CRI acaba tendo um default, então ele é marcado a zero ali no seu valor patrimonial e não tem o pagamento. Isso vai ter uma queda de 1% ali no patrimônio daquele fundo, que corresponde a 1% na carteira do WHGR. E o WHGR corresponde aí a, digamos, 5% da sua carteira. Então é um impacto muito menor do que se o fundo tivesse diretamente investimento naquele CRI. Então essa é uma forma do WHGR ter uma exposição a CRIs de maior retorno, mas com menos risco do que investindo neles diretamente. Então esse aqui é o pulo do gato do fundo. Além disso, essa posição aí de quase 11% do PL dentro de fundos imobiliários permite uma maior flexibilidade do fundo de fazer movimentos no mercado. Então, quando o mercado está subindo, os fundos estão valorizados, ele pode fazer uma venda, quando os fundos estão embaixo, ele pode fazer uma compra e pode ir realizando ganhos de capital para o cotista também através desse posicionamento. E aqui, como eu falei desse cenário de alta de juros e alta de inflação, o WHGR tem 70% do seu patrimônio indexado a IPCA, 27% aqui, mais ou menos, 26% ao CDI e 3% ao IGPM. Então ele tem aí 73% mais ou menos indexado à inflação e 26% indexado a juros. Então é um fundo que captura esses movimentos de juros e inflação. E sobre os devedores, o fundo tem uma boa diversificação também. A maior parte dos devedores são do segmento residencial, mas também tem outros segmentos aqui, além de logística e escritórios, que contribuem para a diversificação entre os segmentos de atuação dos devedores. E aqui a gente traz também o histórico de indexadores da carteira do fundo. Historicamente, ele tem um maior posicionamento, sim, em IPCA, mas sempre manteve uma diversificação aqui em CDI e em GPM. Isso aqui que a gente trouxe um levantamento desde novembro de 2023. Então, esse aqui era um período que a gente tinha um cenário de juros e inflação muito diferente do que a gente tem hoje. Afinal, no ano de 2023, a gente teve inclusive deflação, mas o fundo não deixou de ter essa diversificação entre indexadores. Então, a ideia aqui não é o gestor ficar buscando aquele indexador que está pagando mais hoje, e sim ter uma diversificação justamente para que ele consiga ter essa diversificação de riscos e capturar os diferentes movimentos macroeconômicos. Então, aqui trago mais uma descrição do fundo. Esses dados aqui vocês podem ter acesso diretamente lá no Clube FI, dentro do nosso site. Então, é um fundo que foi listado ali em 2022, não é um fundo muito antigo, ele é um fundo que tem pouco tempo de listagem, mas já tem um bom histórico aqui da gestão dentro do tratamento da carteira, uma carteira de qualidade, com os CRs adimplentes, que é uma carteira que não dá muito problema. Então, é um fundo que a gente acredita que tem uma boa qualidade e hoje negocia a um nível de preços muito atrativo. Então, nesse preço de hoje, a gente tem os ativos do WHGR, então os CRIs da sua carteira, entregando uma taxa líquida de IPCA mais 11,6%. Isso em 70% da carteira que é indexada ao IPCA. Isso aqui, a gente considerando o IPCA de hoje de quase 5%, arredondando os números, seria aí mais ou menos uma rentabilidade de 17% ao ano, já líquida. Então, é uma rentabilidade muito expressiva de carrego da carteira comprando o fundo nesse nível de preços. Além disso, mais 27% da carteira entrega uma taxa de CDI mais 3,4%, e outros 3% de GPM mais 8,7%. Então, nesse nível de preços, a gente consegue um carrego excelente da carteira desse fundo. Então, por isso, nossa recomendação de compra no Research do Clube FI é do fundo WHGR11. E se você quer ter a recomendação de outros fundos imobiliários de outros segmentos que estão negociando a um excelente nível de preços e possuem uma carteira com bons fundamentos, ou seja, esse relatório completo aqui de Black Friday dos fundos imobiliários, é só acessar o link aqui na descrição e conferir nossos planos de assinatura a partir do essencial. E é claro que eu não vou te deixar aqui sem nenhum presente, que é um desconto de 18% da ressaca de Black Friday, mas só para quem assinar até o dia 4 do 12. Então, até o dia 4 você tem 18% de desconto em qualquer assinatura de plano aqui no Clube FI. Espero que tenham gostado do vídeo e aproveitem o desconto. Até uma próxima!